Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo falando. Vamos fazer mais uma aulinha hoje, aula de revisão para A6 aí para o CAUNI, tá certo? A gente já fez na semana passada uma aula de revisão para CAUNI, mas considerando mais exercícios mais teóricos, né? Estilo do Enem, estilo do PAS, exercícios que envolvem mais o fenômeno. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais matemático, né? Envolve um pouquinho mais de continha. A gente vai cobrar também esse tipo de coisa na prova da A6. Então os exercícios foram selecionados assim a dedo mesmo, né, muito parecidos, muito próximos com o que a gente quer cobrar de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, então vamos lá começar a nossa revisãozinha, né, para A6. Ela começa com o seguinte exercício, gente, aqui do nosso colégio, CMB. Uma garota de 11 anos está com dificuldade de enxergar na escola. O professor, então, pediu para que seus pais a levassem ao oftalmologista, que a prescreveu lentes esféricas de divergência igual a menos 2,5 dioptrias. O defeito de visão e a distância focal da lente que corrige o defeito são iguais a... Então, ela tem presbiopia e a distância focal é de menos 40 centímetros, é hipermetropia e 40 centímetros, miopia e menos 40 centímetros, hipermetropia e 25 centímetros, ou miopia e menos 25 centímetros. Então, vamos lá para as partes que a gente tem que prestar atenção na hora de ler o enunciado, tá? O primeiro delas é o seguinte, ele falou que a garota tem 11 anos, né? O fato de falar a idade e a garota ser jovem significa que provavelmente, muito provavelmente, essa menina não vai ter problemas que referem-se à idade, no caso da presbiopia, que é vista cansada, que ataca as pessoas depois de uma certa idade, fazendo com que o cristalino dela endureça e ela perca um pouquinho o poder de convergência dos seus olhos. Portanto, isso já descartaria, teoricamente, a presbiopia, que é o que está ali na letra A, tá bom? Ela está com dificuldade de enxergar na escola. O professor então pediu para que seus pais levassem um oftalmologista que a prescreveu lentes esféricas de divergência igual a menos 2,5 dioptrias. A vergência que ele está te dando aí, de menos 2,5 dioptrias, é a lente, né? São quantos graus essa lente corrigiria o defeito. Repare que essa vergência aí, ela tem um valor e tem um sinal. A vergência é o seguinte, quando ela é negativa, significa que as lentes que vão corrigir o defeito são lentes divergentes. Quando essa vergência é positiva, significa que as lentes que vão conseguir corrigir o defeito aí são convergentes. Nesse caso, menos 2,5 dioptrias, elas são divergentes. E qual é o defeito que é corrigido com lentes divergentes, né? O defeito que é corrigido com lentes divergentes é a miopia, que você tem que empurrar a imagem mais para trás, porque a imagem está se formando antes da retina. Então, poderia ser aí a letra C ou a letra E. Né? Como é que a gente acha a resposta? Agora, só fazendo a continha para saber qual é a distância focal dessa lente. Como a vergência é 1 sobre f, e ele te deu a vergência, você pode, a partir disso, tentar determinar a distância focal. Né? O f seria o inverso, f é igual a 1 sobre v. Como v é menos 2,5, né? A gente passa o sinalzinho para cima, fica 1 sobre 2,5. E 1 sobre 2,5 é 0,40 metros. Por quê? Porque a vergência foi dada em dioptrias, então sempre vai sair em metros, tá bom? Então, menos 0,40 metros, ou 40 centímetros. Portanto, a resposta seria a letra C, dessa primeira questãozinha. Vamos para a próxima. Essa da Estácio. Fala assim, um espelho esférico convexo, lembra que a gente está mexendo agora com espelhos, tá? O espelho esférico convexo tem distância focal igual a 30 centímetros. Colocamos uma seta luminosa de 10 centímetros de altura a 30 centímetros do vértice do espelho. Observamos que a imagem tem as seguintes características. Ela está distante do espelho 15 centímetros e é virtual. Ou ela está distante do espelho 15 centímetros e é real. Está distante do espelho 10 centímetros e é virtual. Está distante do vértice do espelho, aí no caso, 30 centímetros e é real. Ou não há formação de imagem nesse caso. Então, vamos tentar descobrir a que distância a imagem está do espelho, para daí, então, a gente saber se ela é real ou virtual pelo sinalzinho, né? Então, vamos pensar. Olha o que ele falou lá em cima, que o espelho é convexo. Se eu mudasse essa palavrinha aí para côncavo, já mudaria completamente o exercício, tá bom, gente? Então, o espelho é convexo e ele tem distância focal igual a 30 centímetros, tá? E ele também fala que o objeto é colocado a 30 centímetros do vértice do espelho. Sabendo disso, ele pede que você dê as características da imagem. Então, vamos lá. Se ele falou que a distância focal é 30 centímetros, esse distância focal a 30 centímetros significa o foco do espelho. E aí tem que tomar cuidado. Menos 30 centímetros. Por que menos 30? Porque o espelho era convexo. Por ser convexo, o foco tem que ser negativo. Se fosse côncavo lá, você colocaria aí positivo, tá bom? E ele falou também que a seta está colocada a 30 centímetros do vértice. Ou seja, isso aí para a gente é o P.
o P é sempre positivo, 30 centímetros. E ele quer as características da imagem, né? Que geralmente são obtidas quando você acha o P' ou o A. Nesse caso, achando só o P', você já vai conseguir resolver o exercício, tá bom? Então, você tem o P igual a 30 e o F igual a menos 30. Como é que a gente acha o P', então? Vamos usar a lei de Gauss, né? A equação de Gauss, que diz o seguinte: 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu tenho o F e tenho o P, tá bom? E quero saber o P'. Então, o F é 30 negativo, é o menos 30, porque o espelho é convexo, tá bom? O P' é 30 centímetros, então coloquei lá, menos 30 e 30 centímetros. Vou passar esse 30 do lado do P aí para o outro lado, vai ficar menos 1 sobre 30, menos 1 sobre 30, que eu passei para o outro lado, igual a 1 sobre P'. Então, de um lado, se eu tirar o mínimo aí de 30 e 30, é 30 mesmo, né? Vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2 sobre 30, igual a 1 sobre P'. Então, você pode inverter. Se eu quero P', eu inverto, né? Ponho, em vez de 1 sobre P', você põe P' sobre 1. A mesma coisa, 30 sobre 2. Ó. Então, você vai inverter as duas frações. P' igual a menos 30 sobre 2, o que daria menos 15 centímetros. Isso é a posição da imagem. Ou seja, essa imagem está a 15 centímetros do vértice do espelho. Agora, esse sinalzinho negativo significa que ela está atrás do vértice do espelho. Portanto, é uma imagem virtual, tá bom? Então, ela é virtual a 15 centímetros do espelho. Então, a resposta do nosso exercício, a gente achou que ela era 15 centímetros, né? Poderia ser tanto a letra A como a letra B, mas ele falou que a nossa imagem é virtual, porque deu negativo. Portanto, a resposta do exercício é a letra A. Questão 3, da AFA agora. Essa é bem interessante, já caiu vários concursos diferentes, tá bom? E ela dá uma revisãozinha bacana para a gente a respeito de refração, ângulo limite. Fala o seguinte: um ladrão escondeu seu roubo numa caixa pendurada por uma corda de 2,4 metros de comprimento e amarrada na base de uma boia de base circular. A boia estava em águas de índice de refração 5/4. De qualquer ponto da superfície, era impossível a caixa ser vista devido à base da boia, cujo raio mínimo era de... Então, ele está perguntando qual é o raio mínimo dessa boia para que de nenhum lugar da superfície, da piscina, ou do lago, ou da onde o ladrão estiver escondido, a pessoa consiga enxergar o seu saco aí com dinheiro, por exemplo. Aqui eu vou representar assim, ó. Você tem a boia, a cordinha de 2,4 metros segurando o saquinho com dinheiro lá dentro, a sacolinha de dinheiro, tá certo? Uma pessoa que esteja aqui do lado de fora, né, que olhasse pela parte da água aí da piscina, né, fora, mesmo ali fora da boia, teoricamente ela poderia observar o raio de luz que sai ali do dinheiro. Ele, ao partir para o ar, estaria indo de um meio de refração maior, que é aquele da água ali, que vale 5/4, para o menor, que seria o ar, que vale 1, né? Portanto, ele abre em relação ao normal, a direção que ele estava indo antes, por isso que fica aquela trajetória meio curvadinha ali. Mas aí a pessoa receberia a luz daquele roubo e enxergaria sim, naquela direção que ele está olhando ali, o seu saco de dinheiro. Então ele enxergaria a coisa. O que ele quer é que você não enxergue isso, né? Ou seja, que todos os raiozinhos que saem do dinheiro ou sejam bloqueados pela boia, né? Que o raio da boia tampe esses raios aí e não deixe o raio chegar lá no olho da pessoa, ou aqueles que não cheguem exatamente na boia, cheguem com um ângulo superior ao ângulo limite. Porque aí ele não sai, não sofre refração, ele vai sofrer reflexão total, e aí bate ali e volta. Ou seja, não chega nenhum raio de luz no olho da pessoa. Mesmo que ele esteja olhando ali para a água, ele não consegue ver o que está abaixo da água, tá bom? Então a ideia é, qual deve ser o raio mínimo aí da boia? Então vamos fazer aqui mais ampliado. A ideia então é que eu bloqueie com a boia todos os raios que conseguiriam sair, né? Ou seja, que pudesse sofrer refração e chegar ao olho da pessoa, e a partir daquele ponto do raio da boia ali, já passaria do limite, e aí os raios por si só já sairiam. Ou seja, tomando esse raiozinho que eu acabei de desenhar aí como sendo o raio que chega com o ângulo limite, eu não preciso mais de boia, a própria água por si só vai barrar esses raios, tá certo? E ele vai voltar por ali. Portanto, ele está chegando naquele ponto ali, que é o finalzinho da boia, tá? Com o ângulo limite. A partir dali, qualquer raiozinho com um ângulo maior do que aquele ali, né? Ou seja, indo ali mais para o lado do olho, ele bateria na superfície da água e voltaria, não sairia. Então a pessoa lá de fora não conseguiria enxergar o saco de dinheiro. E para dentro, a boia bloquearia esses raios, tá bom? Então, olha aí, se aí é o L, eu poderia imaginar esse triângulozinho formado aí por esses raios, tá? E aqui também seria L, ó, né? Alternos internos ali. Se ali é L, aqui também é L.
e lá em cima a gente teria o raio da nossa boia. Repare que você formou um triângulozinho, cujo cateto oposto ao ângulo L lá seria o R, e o ângulo L, o ângulo limite ali, seria o ângulo de abertura desse coisa. E mais, o tamanho da corda seria o outro cateto que está faltando, os 2,4 metros. Portanto, a gente teria esse triângulozinho aqui, ó, R, 2 e 4, com o ângulo L lá embaixo, tá bom? E a ideia aqui é o quê? Descobrir quem é o R, qual é o raio dessa boia aí nessas condições, ou seja, o raio mínimo para que a pessoa de qualquer ponto lá fora não consiga enxergar o saco de dinheiro aqui. Então, se você agora olhar aí o R é o cateto oposto ao ângulo L. E o 2,4 é o cateto adjacente. Então, cateto oposto e cateto adjacente lembra a expressão para tangente. Então, a gente pode usar tangente de L igual a cateto oposto, que é o R, dividido pelo cateto adjacente, que é 2,4. Como eu quero o R, eu passo 2,4 para o outro lado. Ficaria que o R é 2,4 tangente de L. Repara, para terminar o exercício, achar o R, eu só preciso saber qual é o valor do L, qual é o valor do ângulo limite aí. Que aí eu coloco ali e resolvido o problema. Eu consigo achar qual é a resposta do exercício, tá bom? Mas o que é o L? O L é o ângulo limite, né? O ângulo limite, ou seja, o ângulo máximo possível pelo qual o raio ainda consegue sair. Passou disso, ele fica preso dentro da superfície da água. Então, olha só, a expressão para o ângulo limite é que o seno do ângulo limite é igual ao n menor dividido pelo n maior, ou seja, o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior entre os dois meios que você está pegando aí. Lembrando que isso só existe quando o raio vai do índice de maior refração para um de menor refração. Como no nosso caso aqui, a luz está saindo do dinheiro lá dentro da água e vai para o ar, ou seja, dos 5/4 para 1, tá bom? Então, quando você troca aí o menor por 1 e o maior por 5/4, você vai ficar 1 sobre 5/4, que é 4/5. Achou que o seno do ângulo limite é 4/5. E aí tem um probleminha sério para a gente, né? Se esse seno de L tivesse dado meio, você saberia que o L é 30 graus, porque o seno de 30 é meio, né? Se caísse num número ali confortável para a gente, que a gente soubesse o valor do L, estava ótimo. Mas eu não sei, e vocês possivelmente também não sabem, qual é o L cujo seno dele dá 4/5. E aí ficaria difícil para a gente, né? Como é que a gente vai fazer então o exercício? O detalhe é que eu não preciso realmente do L, eu preciso da tangente do L. E tangente pode ser escrito como seno sobre cosseno. Repara, a gente já tem o seno. Então, se eu tivesse o valor do cosseno de L, mesmo sem ter o L, eu conseguiria achar o valor da tangente. E é isso que a gente vai fazer, né? Como? Você vem aqui e partindo da expressão que a gente já achou, né, dizendo que o seno de L é 4/5, eu poderia achar o cosseno de L. Como? Seno ao quadrado de x, por exemplo, de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a equação fundamental da trigonometria. Vocês devem ter visto isso lá no 8º ano, né? no ano e tal. Eu tenho o valor do seno, que é 4/5. Então, seno ao quadrado de L, ou seja, seno de L ao quadrado, ou 4/5 ao quadrado, mais o cosseno de L ao quadrado aí, é igual a 1. 4/5 ao quadrado é 16 sobre 25, mais cosseno de L ao quadrado igual a 1. Passo 16 sobre 25 para o outro lado, né? Vai ficar 1 menos 16 sobre 25. E aí, quando você tira o mínimo múltiplo aí de 25 e 1, é 25, ficaria 25 menos 16, e o cosseno ao quadrado ficaria 9 sobre 25. Então, se cosseno ao quadrado de L é 9 sobre 25, o cosseno sozinho seria a raiz quadrada disso, né? Mais ou menos a raiz quadrada disso. Raiz de 9 sobre 25, e o cosseno de L daria 3/5. Tudo bem? Então, agora você tem o seno, que é 4/5, e o cosseno, que é 3/5. Então, eu consigo achar a tangente. Tangente é seno sobre cosseno, ou seja, ficaria 4/5 sobre 3/5, o que daria que a tangente é 4/3, tá bom? Para que você fez isso tudo? Porque lembra que a nossa resposta lá atrás de achar o R dependia só dessa tangente? Então, era assim, ó, R tinha dado 2,4 vezes a tangente de L. Agora você tem a tangente de L, mesmo sem saber exatamente quem é o L. Tá bom? Então, ficaria 2,4 vezes o 4/3. 2,4 vezes 4 dividido por 3. Isso daria 3,2 metros. E esse aí seria o raio mínimo que a gente teria que ter na boia para bloquear qualquer raiozinho que pudesse sair do seu do lago lá, do seu dinheiro, né? Para a parte de fora. Portanto, a resposta do nosso exercício é que de qualquer ponto da superfície era impossível a caixa ser vista devido à base da boia, cujo raio mínimo era de 3,2 metros, resposta letra A. Esse exercício é bem interessante, eu já vi esse exercício em vários
né, em vários tipos de prova, de uma maneira ou outra parecidos com ele aqui, tá bom? Item 4 da SPSEX agora, recente, se não me engano, 2016. Fala assim: o raio de luz monocromática propagando-se no ar incide no ponto O na superfície de um espelho plano e horizontal, formando um ângulo de 30 graus com a sua superfície. Então o raiozinho está chegando no espelho lá com 30 graus. Após ser refletido no ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido e sofre refração. O raio vai lá para o líquido e sofre refração ao penetrar no líquido. O raio refratado forma um ângulo de 30 graus com a reta normal à superfície do líquido, conforme o desenho abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar é 1, o índice de refração do líquido vai ser quanto? Qual é o índice de refração do líquido para ter esse desenho que você está vendo aí? Seria raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 ou 2 raiz de 3 sobre 3. Né? Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Vamos ampliar um pouquinho esse desenho aqui para a gente ver ele de maneira melhorzinha. O que acontece aí é que o raio de luz está chegando, né, pelo espelho ali com 30 graus em relação ao espelho. Lembrando, ângulo de incidência, gente, a gente mede sempre em relação ao normal, aquela linhazinha pontilhada ali. Então, se ali é 30, né, e a gente tem 90 graus ali da normal em relação ao espelho, seria 60 ali entre o raio de luz e a normal, a linhazinha pontilhada. Mas, como é um espelho, o ângulo de chegada é igual ao ângulo de saída, ou o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se ele chega com 60, ele sai com 60. Ou seja, se o ângulo entre o raio e o espelho era 30, na volta também vai ser 30 lá em cima, tá bom? E aí depois ele vai ser refratado aqui embaixo. Então, portanto, se ali em cima é 30, aqui também é 30, ó, ok? Mas se aqui é 30, opostos ali, né? A gente pode usar alternos internos entre as duas paralelas, as duas normais que a gente está vendo ali, aqui também seria 30, ó, do outro lado, tá certo? 30 e 30. Mas se ali é 30 e ali tem que ter 90 graus entre a normal e a superfície do líquido, aqui só pode ser 60 graus, tá? Então, agora a gente tem a noção do que estava acontecendo ali na hora da refração. O raio de luz chegava com 60 graus, com ângulo de incidência de 60 graus, vamos deixar só ele ali para a gente ficar mais claro, né? Atravessa para o líquido fazendo um ângulo de 30 graus de refração, né? Qual é, então, o índice de refração do líquido? Como é que a gente faz isso? Só usar a lei de Snell, tá bom? Se você aplicar aí a lei de Snell, ficaria que N1 seno de I, que é o ângulo de incidência, é igual a N2 seno de R. Lembrando que o I e o R, que é o ângulo de incidência e o ângulo de refração, são medidos em relação à normal, sempre, tá bom? Então, aí ficaria assim, N1, que é o índice de refração do meio pelo qual o raio chegou, que é o ar, e ele falou que era 1, tá? O I, que é o ângulo de incidência, 60 graus. Já na parte de baixo, N2 é o índice de refração do líquido, que é o que a gente quer saber, tá? E o seno de R, o R é o ângulo de refração na parte lá do líquido, que daria 30 graus. Então, ficaria 1 vezes seno de 60 igual a N2 vezes o seno de 30. Só que o seno de 60 e o seno de 30, você sabe, né? Nesse caso, lá na prova da SPSEX, ele ainda te ajudou mais, ele deu esses valores. Eu não coloquei no enunciado não, mas ele deu os valores. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e seno de 30 é meio. Então, ficaria ali, ó, 1 vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, igual a N2 vezes meio, que é o seno de 30, tá bom? A gente pode chegar aqui e cortar os dois, ó, que está no denominador dos dois lados. E aí eu tenho que o N2, o índice de refração do líquido, é igual a raiz de 3. E aí acabou o exercício, né? A gente volta lá só para marcar. O índice de refração do líquido seria raiz de 3, portanto, letra C. Ok? Exercíciozinho tranquilo, né? Facinho, mas a gente tem que usar um pouquinho de geometria e lembrar o que é ângulo de incidência e ângulo de refração, tá bom? Vamos lá para o próximo. 5, esse exercício do ITA. Fala assim, um jovem estudante, para fazer a barba mais eficiente, resolve comprar um espelho esférico que aumente 2 vezes a imagem do seu rosto, quando ele se coloca a 50 centímetros dele. Que tipo de espelho ele deve usar e qual o raio de curvatura? Ou seja, é um espelho côncavo ou convexo ou diferente, né? E qual o raio de curvatura desse espelho para que ele, a 50 centímetros do espelho, tenha o seu rosto aumentado em 2 vezes? Então, vamos pensar nas coisas que ele falou. Ele falou de aumentar em 2 vezes a imagem do seu rosto, né? E quando ele se coloca a 50 centímetros dele. São os dois valores que ele passou para a gente. O que é esse aumentar 2 vezes? É o aumento linear. A é igual a mais 2. Agora, cuidado. O 2 é porque ele aumentou 2 vezes mesmo. E o sinalzinho
se é positivo, é porque a imagem é à direita. E se fosse negativo, no aumento, é porque a imagem é invertida. A pessoa está se olhando no espelho. É lógico que ela não quer se ver de maneira invertida. Portanto, você deve colocar ali que o A é mais 2, tá bom? E aqueles 50 centímetros é a distância que o cara está do espelho. Portanto, é o seu P, 50 centímetros. Repara, você tem o P e tem o A. E quer saber qual é o raio de curvatura, né? Raio de curvatura a gente pode calcular como sendo o dobro da distância focal. Então, se eu souber o foco, eu acho o raio numa boa. Agora, como é que eu vou achar o foco tendo o A e o P? A gente poderia usar a equação de Gauss e depois a equação do aumento, né? Fazer duas contas aí, ou de uma maneira como a gente já mostrou em vídeos anteriores aqui, fazer isso de uma vez só, utilizando a expressão para o aumento, né? O aumento pode ser dado como sendo F sobre F menos P. Como você tem o A e o P, você pode achar o F, né? Vamos substituir aí, ó. O A vale 2, ou mais 2, e o P vale 50, ó. Então, o A é 2, vai ficar F menos 50, que era o P, tá bom? Passa o F menos 50 para lá, multiplicando aquele 2. Então, vai ficar, fazendo o chuveirinho, 2F menos 100 igual a F. Passa o F para o lado de cá, esquerdo, e o menos 100 para o lado de lá, positivo. Ficaria 2F menos F igual a 100. Ou o seu F é igual a 100 positivo. Mas se o foco é 100, o raio é o dobro do foco, portanto o raio é 200. Ambos positivos pela nossa conta, tá certo? Se o sinalzinho ali é positivo, significa que o seu espelho é côncavo. Se o seu raiozinho, o seu foco tivesse dado negativo, o espelho seria convexo, né? Lembrando que o espelho convexo, a imagem é sempre menor, não vai aumentar nunca. Então, de cara, a gente já poderia saber que o espelho deveria ser côncavo ali, tá bom? Então, ele é côncavo com raio igual a 200 centímetros, portanto, letra C seria a nossa resposta. Vamos para o próximo. Dois espelhos planos, formando entre si um ângulo diedro alfa, fornecem um certo número n de imagens de um objeto P. Sendo alfa igual a 36 graus, pode-se afirmar que n é igual a 5, somente se P estiver no plano bissetor de alfa, 5, qualquer que seja a posição de P entre os espelhos, 9, qualquer que seja a posição de P entre os espelhos, 9, somente se P estiver no plano bissetor de alfa, ou 10, qualquer que seja a posição entre os espelhos. Então, a gente vai achar o número de imagens que você vai observar e me dizer aonde que esse objeto tem que estar para você conseguir aquele número de imagens, né? São dois espelhos planos, e o ângulo entre eles é aquele que ele te falou, de 36 graus lá em cima. Então, vamos usar a expressão para o número de imagens com dois espelhos planos conjugados, o que daria n igual a 360 sobre alfa menos 1. A gente já mostrou isso, né? Agora, vamos lá. Como é que a gente faz a continha? O alfa é 36 graus, então a gente vai substituir o alfa ali por 36. Ó. N é igual a 360 sobre 36 menos 1. 360 por 36 dá 10, menos 1. Então, o n ali está dando 9, ou seja, a gente veria 9 imagens. A gente coloca o objeto na frente desses espelhos e eu vou observar 9 imagens do mesmo objeto, tá certo? Então, a resposta do nosso exercício ou seria a letra C ou a letra D, que ambas estão marcando ali 9. O problema é que a letra C fala assim, 9, qualquer que seja a posição de P entre os espelhos, ou 9 somente se P estiver no plano bissetor de alfa. Isso é o seguinte... Nem sempre o número de imagens que a fórmula te dá vai ser aquela que você vai observar, porque depende da posição que o objeto está dos espelhos. E isso você vai olhar como? Você vai olhar no primeiro termo da sua equação, naquele 360 sobre alfa que está ali, ó, tá? O 360 sobre alfa, esquece o 1, só o 360 sobre alfa. Se esse número for um número par, o objeto pode ser colocado em qualquer lugar entre os dois espelhos ali, na frente dos espelhos, que você vai observar o número de imagens que você está falando ali, os 9. Tá? E se esse 360 sobre alfa for um número ímpar, você é obrigado a colocar o objeto bem centralizado em relação aos espelhos, ou seja, no plano bissetor dos dois espelhos, se quiser observar aquele número de imagens que a fórmula está te dando. Portanto, aqui, ó, no nosso caso, 360 sobre alfa está dando 10, ó. Só a continha, 360 sobre os 36, está dando 10. 10 é um número par. Então, como é par, eu posso colocar o objeto em qualquer lugar entre os espelhos que eu vou observar 9 imagens. Se tivesse dado um número ímpar, eu só enxergaria as 9 imagens caso o objeto estivesse no plano bissetor, tá bom? Então, aqui a resposta do nosso exercício, ele pode ficar em qualquer posição entre os espelhos, porque aquele número ali foi par, tá bom? Letra C, portanto.
Questão 7 da AFA. Uma luz monocromática incide em um espelho plano conforme mostrado na figura. Sabendo que do ponto onde a luz incide até uma superfície plana tem-se a altura de 60 centímetros, determine a distância x em centímetros que a luz refletida vai incidir na superfície plana. Então, o raio de luz vai chegar ali, né? Chegar no espelho, bate no espelho e é refletido. E vai bater lá embaixo. Digamos que essa distância do ponto onde o raio bate lá embaixo até a parte do espelho, a superfície do espelho ali, é o x que ele quer. Exatamente esse valor que ele está querendo. Quanto que vale esse x aí, de acordo com o que a gente já viu, né? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, se o espelho é plano, o ângulo de incidência, mesmo que não fosse plano, né? O ângulo de incidência em qualquer tipo de espelho é igual ao ângulo de reflexão. Então, ele está chegando com 30 graus em relação ao normal. Portanto, ele vai sair com 30 graus em relação ao normal. Mas se ali é 30 graus, e a gente usar os alternos internos ali dentro, né? A gente teria que aqui também é 30 graus. Então, você vai observar um triângulo aí. Esse triângulozinho aqui, ó. Tá bom? O ângulo ali agudo é 30 graus. O cateto oposto a ele é 60 centímetros. E o cateto adjacente é o x que você quer. Então, você tem cateto oposto e cateto adjacente, além do ângulo. Portanto, a gente pode usar a função da tangente, que a tangente de θ, de qualquer ângulo, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Você tem que lembrar disso, né? Nesse caso, o nosso ângulo vai ser 30 graus, o cateto oposto é 60 e o cateto adjacente 30 graus, x ali, tá bom? Então, vamos colocar, ó, tangente de 30 graus, cateto oposto 60 e o cateto adjacente x que você quer. Mas quanto que é a tangente de 30? Tem que saber, tá bom? Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, 60 sobre x. Passa, né, o x para o lado de lá e os números para o outro lado, ficaria assim, ó, que o x é igual a 3 vezes 60, que é 180, sobre raiz de 3. O que a gente vai fazer agora? Eu vou racionalizar, multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima, não pode ter raiz no denominador, né? Então, ficaria 180 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, ou seja, por 3. Ficaria 180 raiz de 3 sobre 3, tá? E 180 dividido por 3 é 60. Então, a resposta do nosso exercício ficaria 60 raiz de 3 em centímetros aí. Portanto, letra D. Tudo bem? Questão 8 do CMB. Diz o seguinte, ó. Em um experimento de ótica, um professor utilizou um cartão com números coloridos de 1 a 5, conforme a figura abaixo. Igual vocês estão vendo ali embaixo na figura, tá? Ao levar o cartão para um quarto escuro e em seguida iluminar o cartão respectivamente com luz monocromática vermelha e em seguida com luz monocromática amarela, ele conseguirá ler dois números diferentes. A soma desses números obtidos após o cartão ser iluminado pelas duas luzes em sequência é igual a... Então, olha só, gente, você tem esse cartãozinho aí do jeito que está aí, né? O número 1 vermelho, o número 2 é branco, o número 3 é azul, o número 4 amarelo, o número 5 é verde, tá bom? Sob luz normal, como essa que a gente está aqui, né? Luz branca ou luz do sol, você vê este cartão. Se eu levar ele para um quarto escuro e logo em seguida iluminar ele só com luz vermelha, que número que a gente vai ver aí? Qual desses números vão aparecer para a pessoa? E depois, com luz amarela, quais números vão aparecer, né? E aí, com os números que aparecerem aí, você vai somar essas respostas. Então, olha só interessante. Estamos aqui agora, né? Luz branca, iluminado luz do sol, estou vendo o cartãozinho como ele é mesmo. Quando você desliga a luz, né? O que a pessoa vai ver? Se não tem luz nenhuma lá dentro, ela não vai ver nada. No quarto escuro, sem luz nenhuma, é isso que a gente vê o cartão. Totalmente preto, porque não tem luz para bater ali e voltar para os seus olhos. Você não enxergaria o cartão, tá bom? Mas agora, se nesse momento eu ligar a luz vermelha, né? E luz vermelha iluminar o seu cartão, o que aparece para você, né? Como é que ficariam aqueles números 1, 2, 3, 4, 5 que a gente tinha mostrado anteriormente, né? Então, a gente tem que entender como é que funciona essa questão das luzes para determinados objetos, né? O objeto ali, o número 1, que ele é vermelho sob luz branca, por que ele é vermelho? Porque ele tem a propriedade de absorver todas as cores, menos uma, que é a que ele joga fora, que é a vermelha. Então, aquele número 1, o material de que ele foi pintado ali, absorve tudo, menos o vermelho. O vermelho ele pega e devolve. Então, uma pessoa que olhar para lá, vai chegar ao olho da pessoa só a luz vermelha, tá bom? O número 2, que é branco,
ele tem a capacidade de não absorver nada, ele reflete tudo que chega para ele. Se chegar amarelo, ele reflete; se chegar azul, ele reflete; se chegar verde, ele reflete. Como está chegando luz branca, né, no início do exercício, né, toda a luz branca vai bater no número 2 e vai voltar. Então vai sair tudo isso para o olho da pessoa. Como vai chegar todas as cores juntas no olho da pessoa, a pessoa vai observar aquele número 2 como luz branca, tá bom? O número 3, que é azul sobre a luz branca, o que aquele número 3 faz? Ele absorve todas as cores, né, menos uma, que é a que ele não consegue absorver, que ele reflete, que é a cor azul. Então, uma pessoa com um cartãozinho no sol, né, veria a luz azul porque o número 3 está absorvendo todas as outras cores, tá? Menos a azul, que é o que chega no seu olho, por isso que você vê ele azul. Assim como o número 4 reflete somente o amarelo e o número 5 reflete somente o verde, né? Guardando para eles todas as cores, todas as outras cores eles absorvem. Então, nesse caso aqui agora que a gente está vendo na figura, eu estou iluminando com luz vermelha. Como é que ficaria então o número 1 quando receber luz vermelha? O que o número 1 faz? Ele absorve tudo menos o vermelho. Então, se está chegando vermelho, ele vai jogar fora o vermelho. A pessoa vai olhar para lá e vai ver o número 1 vermelho. Tá? O número 2, ele reflete tudo que chega para ele. Como está chegando só vermelha, monocromática vermelha, ele vai refletir só o vermelho. Então, a pessoa que olhar para o número 2 vai ver o número 2 só vermelho. Tá? O número 3, ele absorve tudo e reflete só o azul. Como o que está chegando é só vermelho, o número 3 vai absorver e não vai jogar fora nada. Quando ele não joga fora nada, não chega luz nenhuma para o olho da pessoa que estiver olhando ali. Portanto, a pessoa vai olhar aquele número 3 como sendo preto, assim como o número 4 e assim como o número 5 também, né, que vão absorver aquela cor vermelha. Então, a pessoa, quando iluminar no quarto escuro com luz vermelha, veria o cartão assim, ó, só o número 1 e o número 2, tá bom? Ou seja, a gente veria o número 12 aí, tá bom? Se eu desligar a luz aqui agora, né, desligando a luz ali, a gente não veria mais nada. Então, aquele cartãozinho 1, 2, 3, 4, 5, a gente estaria vendo nada aí. E agora iluminar ele com luz amarela, como é que esses números vão aparecer para a gente? Tá certo? O número 1 a gente já viu, ele absorve tudo menos o vermelho. Como está chegando amarelo, ele vai absorver. Então não vai ter luz nenhuma para jogar fora. Então ele vai ficar preto para a pessoa que olhar para ele. O número 2 reflete tudo. Está chegando amarelo, vai refletir o amarelo. Então a pessoa vai ver o número 2 na cor amarela. O número 3 vai absorver o amarelo e não vai jogar fora nada. Então vai ficar preto. O número 4, ele absorve tudo menos o amarelo. Como está chegando amarelo, ele vai pegar o amarelo e refletir. Então a pessoa vai olhar para o número 4 e vai ver o número 4 amarelo. E o número 5 vai absorver o amarelo e não vai jogar nada fora. Portanto, vai ficar preto. Então, uma pessoa sob luz amarela veria esse cartão aí, ó. Só o 2, que era branco, fica amarelo, e o amarelo continua amarelo. Ficaria vendo o número 24. Então, como é que seria a nossa resposta nesse exercício, né? Quando você iluminou com luz vermelha, você viu o número 12. Quando você iluminou com luz amarela, você viu o número 24. E o que ele quer? Ele quer a soma dos números obtidos após o cartão ser iluminado pelas duas luzes em sequência. Portanto, 12 mais 24, a gente veria o número 36. Portanto, a resposta do exercício é a letra C, ok? E a gente termina a nossa revisãozinha por aqui. Então foi isso. Espero que tenha gostado aí da revisãozinha para 6. Né? Refazer os exercícios em casa, refazer os exercícios das listas que a gente colocou também para vocês aí no AVA, tá bom? E qualquer dúvida vai tirando aí com a gente, né, pelo fórum, que a gente vai tentar resolver o mais rápido possível, tá bom? Grande abraço, fique com Deus.